Olá, amigos, bom dia, tudo bem? E aí, você reconhece as suas vulnerabilidades e permite que os outros percebam isso? Sabe que existe uma árvore conhecida como a falsa seringueira, ou então árvore da borracha, ou borracheira, ficus italiano. E essa árvore tem uma característica muito interessante e marcante. Ela, além de ter uma copa larga, né, e grande, ela tem raízes aéreas. São raízes assim que quando chegam no solo, elas se transformam num tronco e num tronco para apoiar o tronco principal. Muito interessante isso. Tem uma vila, inclusive, indiana, chamada Cherrapunji, que está no lugar onde mais chove aqui na Terra, e ali tem muito dessas árvores. Então, e elas vão crescendo às margens do rio. Então, quando ela cresce desse lado de cada margem, os habitantes, à medida que aquele raiz vai crescendo, eles vão apontando essa raiz para o outro lado da margem, porque à medida que ela cresce, aquilo vai se transformando depois para eles numa ponte natural. E diz, gente, que tem pontes naturais de 500 anos por lá. Sabe que essa árvore nos ensina uma coisa muito interessante? A vulnerabilidade, admitir que é vulnerável. Ela, embora tenha um tronco grande, ela não consegue sustentar aquela copa enorme, ela precisa da ajuda dessas raízes aéreas que se transformam em troncos. A gente também precisa uns dos outros, nós precisamos admitir isso. O apóstolo Paulo admitiu, sabia? Ali em Filipenses 4,14, ele falando aos filipenses, ele disse o seguinte: olha, vocês fizeram muito bem em participar das minhas tribulações. Embora o apóstolo Paulo reconhecesse que ele tudo podia naquele que ele fortalecia, que ele tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer situação, isso não significava que ele não precisava da ajuda das pessoas, e isso é para você e para mim também, entende? Vulnerabilidade, gente, é uma condição inerente a todos nós, porque nós somos humanos e nós não somos perfeitos, tá? E é interessante a gente observar, segundo um estudo feito pela pesquisadora Brené Brown, ela diz o seguinte, que quando a gente admite a nossa vulnerabilidade, a gente passa a ter mais alegria, mais gratidão e mais felicidade. Porque do lado contrário, quando eu não admito a minha vulnerabilidade, isso acaba se tornando o centro, olha que importante isso aqui, o centro da vergonha, o centro do medo. Não é de a gente pensar bem a respeito disso? Olha, as pessoas que se sentem merecedoras de amor e desse sentimento de pertencer, dizem que tem 4 características em comum. Primeiro, elas têm coragem de serem perfeitas. Tá? Segundo, elas têm compaixão delas mesmas e das pessoas. Terceiro, elas têm afinidade, né, que faz elas abdicarem daquilo que elas deveriam ser para ser exatamente aquilo que elas são autênticas. E depois elas têm exatamente isso, elas reconhecem a sua vulnerabilidade. Então vamos aceitar o fato de que nós precisamos do suporte dos outros, desses troncos auxiliares que o Senhor coloca em nossa vida, que é o nosso cônjuge, nossos pais, nossos familiares, nossos amigos, mas de uma maneira muito especial, sabe de quem? O Espírito Santo. Ele é fundamental, um tremendo apoiador, ele é nosso consolador, ele é nosso mestre, ele é tudo pra gente. Ele que vai nos ajudar a construir aquilo que precisa ser completado dentro de nós por meio da graça de Cristo Jesus. Ótimo dia! Até amanhã. Tchau!